Atuando com um time completamente modificado, inclusive num sistema tático diferente, o Ceará estreou na Copa do Nordeste vencendo a Juazeirense por 1-0. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre quem aproveitou a oportunidade, mesmo num contexto meio bizarro, de gramado muito ruim, no sistema tático, obviamente não muito utilizado pelo treinador Wagner Mancini, mas quem aproveitou a oportunidade para mostrar serviço, para levantar a mão, alô professor, quero ter uma chance no time de cima, aquele time que vem atuando no Campeonato Cearense, aquela base que jogou contra Maracanã, Floresta e Atlético Cearense, que vem atuando no Campeonato Estadual e tem sido tratado, por motivos óbvios, como o atual time titular do Ceará, mesmo com a equipe totalmente em formação em relação a do ano passado. Antes da gente continuar com o papo, queria agradecer muito a todo mundo que já está inscrito por aqui. Batemos a marca de 10.600 por aqui, 600 inscritos. Muito obrigado mesmo. Se você não está inscrito, chegou por aqui que por acaso, por conta das buscas, enfim, por favor se inscreva. Vamos chegar logo à marca de 11 mil também. Tô falando sobre futebol o tempo todo por aqui, então a gente fica sempre batendo esse papo bem bacana. E deixa o like, tá? Deixa o like porque fortalece a discussão, fortalece o vídeo, chega a mais pessoas e a discussão fica mais bacana, com mais pessoas falando, dando a sua opinião. Pois é, né? O Ceará venceu o Juazeirense, jogando com um time num 3-5-2, em que o Wagner Mancini optou por fazer uma linha de 3 zagueiros, trouxe o Janderson para ser o ala pelo lado direito. Não dá para você exigir um grande futebol com um time tão modificado, principalmente no contexto de um gramado muito, muito, muito ruim lá no Adaltão, em Juazeiro, na Bahia, mas conseguiu o resultado que era importante. Afinal de contas, Copa do Nordeste, o Ceará busca um bicampeonato seguido, um quarto título, bicampeonato seguido, que só o Bahia conseguiu de 2001 a 2002. Então você estreia com a vitória, é importante, numa rodada que todo mundo do grupo A jogou fora de casa, então como resultado não tem o que falar. O interessante é quando um treinador resolve modificar tanto a equipe, é a gente analisar dentro do possível as individualidades, como elas mostraram o serviço por uma chance que não costuma vir, de começar uma partida desde o início, para mostrar um pouco de serviço. Mas sempre levando em conta o contexto. O time não está jogando no sistema habitual. Wagner Mancini dificilmente vai escalar, por exemplo, contra o Caucaia, um time atuando com uma linha de 3 zagueiros, como atuou no jogo de hoje. 2. O gramado do Adaltão dificulta muito quem é mais técnico, quem precisa colocar a bola no chão para jogar, para se aproximar, para fazer algo nesse sentido. Então você tem que analisar um pouquinho sem taxar quem não foi bem, sem também supervalorizar, vamos lá, quem foi, sem supervalorizar quem foi bem e sem taxar que alguém que tenha ido mal não serve para coisa nenhuma, não é o momento, é apenas o quarto jogo da temporada e isso tem que ser colocado no papel. O primeiro nome que a gente vai destacar, é óbvio, todo mundo vai falar dele, é o Facundo Barceló, né? Há muito tempo o Ceará não ganhava um jogo com um gol do centroavante. Um gol de centroavante, um gol num cruzamento em diagonal, ele se antecipa, faz o gol. É um jogador que contra o Atlético Cearense hoje, em alguns momentos, mostrou que tem uma visão de jogo interessante, que não se afoba quando tem a posse de bola. Tem um lance ainda no primeiro tempo que ele faz a parede interessante para o Castilho. No segundo tempo ele também, já com o Ceará ganhando, em duas situações em que normalmente o centroavante procura logo o gol, ele conseguiu fazer a parede, entregar para quem vinha para perto. Interessante o bom começo do atacante uruguaio. Cedo para afirmar se vai ser um grande sucesso, não dá para afirmar isso. Mas dá para afirmar que ele foi bem no jogo de hoje, não só pelo gol, mas como ele se movimenta, mesmo num jogo em que o Ceará praticamente só ocupou o campo de ataque do adversário, de defesa do adversário, nos 25 primeiros minutos do segundo tempo. Né? O primeiro tempo não aconteceu muita coisa, nesses 25 minutos do segundo tempo a gente viu um Ceará mais presente e ele, com isso, acabou mostrando serviço. Não dá para não falar de Guilherme Castilho, e aí é um adendo, né? O Castilho chegou com a contratação mais cara da história do Ceará, não conseguiu ganhar o protagonismo que se imaginava em 2022, apesar de ter tido bons momentos. Começou muito bem a temporada passada, atuando praticamente como um meio avançado. Depois caiu de produção, o treinador mudou, não foi mais utilizado, o Barroca não usava. Depois o Guto também não, enfim, o Castilho perdeu esse espaço. Começou a temporada como reserva e como jogador negociável. E é preciso ser justo e dizer que, mesmo quando erra, é um jogador que não se omite. Não se omite e hoje fez um bom jogo. Acertou bola na trave de novo, já tinha acertado em jogo anterior, contra o Floresta. Faz o lance do gol do Barceló. É um jogador que também
embora hoje, talvez para a função dele, no esquema habitual, o dono é o Mugni, ele mostra que pode ser útil e você não trabalha só com 11 titulares, é um cara que aproveita bem a chance no jogo de hoje, novamente. Outro nome que eu gostaria de citar de quem aproveitou é o Paulo Vitor, hoje o dono da posição é o Matheus Bahia. O Paulo Vitor fez um jogo aqui correto, dentro daquele contexto que eu já frisei aqui N vezes, não consigo imaginar um jogador super técnico se destacando muito dentro daquele gramado. No mais, não dá para fazer maiores avaliações, talvez um sinal de alerta para o Saulo Mineiro, que foi titular contra o Maracanã e não foi bem, e hoje de novo não foi bem, não conseguiu prender muita bola na frente como precisava, que a ideia de jogo precisava disso, não conseguiu ser incisivo quando teve uma chance para finalizar. É um jogador que o Ceará trouxe com investimento alto do futebol japonês e até o momento não entregou o que se imaginava, o que se esperava. Então o Saulo talvez seja um caso para se olhar. E no mais, interessante ver a minutagem para garotos da base. O Jonathan jogou a partida quase toda, depois as outras substituições, o JV, o Iago, o Pablo e o Steven, foi muito pouco tempo em campo, mas isso é importante para eles se ambientarem com o ambiente, e aí vamos ver se o Mancini vai aos poucos soltá-los mais vezes aí com tempo para mostrar serviço. Mas no mais, não posso deixar de falar do Richard, né? Hoje o titular no gol do Ceará é o Fernando Miguel, mas ali no finalzinho do jogo ele foi fundamental num lance para manter a vitória do Ceará, mas é um jogador que a gente já conhece suas qualidades, como no lance dessa defesa, que ele se antecipa com a velocidade para fechar o ângulo, também as suas irregularidades, mas não dá para não destacar o goleiro Richard. Mandar de novo um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui. Se você não está inscrito, se inscreva. Por favor, use os comentários, estou sempre respondendo também o que é que você achou do jogo de hoje, quem você achou que se destacou, que pode aparecer no que hoje a gente considera o time titular do Ceará, quem de fato aproveitou a chance. Deixa o like para fortalecer o vídeo. Muito obrigado e fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.